Esses dias eu tenho pensado um pouco acerca do que como eu chamei, nas minhas mídias sociais eu postei um vídeo em que eu chamei a Páscoa do fim do mundo. E parece uma coisa muito forte, muito impactante, né? Por quê? Porque a Páscoa do fim do mundo parece que eu estou sendo apocalíptico, Parece que não vai ter tantas assim, e é o que eu estou dizendo, não teremos tantas Páscoas assim. Mas eu chamei essa palavra de o que é a Páscoa, afinal, porque muitas pessoas podem ficar em dúvida acerca do que realmente é a Páscoa do Senhor, a Páscoa lá de Israel, o Cordeiro, tantas figuras que a gente encontra pela palavra de Deus, encontramos sendo pregadas neste tempo, né, que apontam para a realidade da Páscoa, mas não muda o fato de que essa Páscoa pode ser a Páscoa do fim do mundo, pela agenda escatológica pode ser a última Páscoa que nós celebramos aqui, como igreja aqui neste planeta, mas para muitas outras pessoas a última Páscoa foi a Páscoa do ano passado, porque não estão entre nós mais. Eu conheço algumas pessoas que estavam celebrando a Páscoa no ano passado e já não estão mais conosco, mas porque conheciam o Cordeiro como tem que conhecer, estão com o Senhor neste momento, louvado seja o nome do Senhor, não estão mais aqui, mas estão salvos, estão pela eternidade com Cristo, não porque fossem boas pessoas, não porque fizessem boas obras, não porque fossem desta igreja ou de outras igrejas, mas porque conheceram a Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você não tem a menor condição de garantir que esta não seja a sua última Páscoa. Você não pode garantir isso, você pode fazer tudo o que você achar que você vai fazer para se proteger dessa situação que nós estamos vivendo, mas isso não é suficiente, porque muitos dos que se foram fizeram tudo o que sabiam e tudo o que podiam para se preservar, para se proteger, e isso não é suficiente para livrar, até porque as pessoas morreram ao longo desse ano de outras coisas que não essa situação que nós estamos vivendo. Então você precisa entender a provisão de Deus para a sua vida, e a provisão de Deus para a sua vida é a Páscoa de Jesus, o Cristo, é o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Esta é a real e única provisão para a sua vida. Somente esta palavra que eu vou pregar agora para você pode proteger a sua vida, pode proteger muito mais a sua alma e pode garantir a você vida eterna e acesso ao Pai, como a palavra de Deus promete. Agora você pode falar, não creio nada disso. Então sabe o que você faz? Pega uma Bíblia assim e rasga, e você fala, nada disso tem valor. Porque é forte alguém fazer isso com a Bíblia, você não acha? Mas se você não crê, é como se você fizesse isso. Então eu vou dizer, não faça isso, abra a Bíblia e deixe a palavra do Senhor falar ao seu coração. Não rasgue agora, porque você pensa em outras coisas, você ouviu outras coisas até esse momento. Abra sim o seu coração e me permita compartilhar a palavra com a manifestação do Espírito Santo no seu coração hoje, como eu orei e nós oramos, os intercessores oraram nesta manhã, para que essa palavra entre no seu coração. A palavra de Deus, ela é tremenda acerca da figura do Cordeiro, porque todas as figuras que nós encontramos na criação de Deus, elas revelam a realidade anterior do céu. E eu creio justamente nisso. Jesus, ele é o Cordeiro que já estava na eternidade e que se manifesta na eternidade posterior ao tempo em que vivemos. O tempo em que vivemos aqui é uma prisão. Nós estamos presos no tempo porque a morte e o pecado entraram no mundo, então ficamos presos e passamos a morrer. Mas a palavra de Deus nos revela que desde o Éden, logo depois que o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos o Senhor Deus falando que, porém, inimizade, falando para a serpente que trouxe a Satanás no seu corpo para trazer então a tentação no Éden. E aí Deus diz, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, mulher. Este descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e embora a serpente possa ferir o calcanhar do descendente, ou seja, o Senhor estava profetizando Jesus o Cristo, e Ele estava profetizando já o Cordeiro que seria morto para cobrir o pecado que entrou no mundo, o pecado da humanidade, mas o pecado apenas daqueles que nele creem. E isso combina exatamente com o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, segunda parte, aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida
do Cordeiro, há um livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, o Senhor tem um livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão no Cordeiro, esses têm vida, e o Cordeiro, então, o Senhor sempre teve provisão desde o Éden. Então, desde o Éden até o último dia da história da humanidade nesse planeta, o Senhor sempre teve uma provisão, o Senhor sempre teve uma oportunidade de salvação, o Senhor sempre teve uma oportunidade de arrependimento de pecados para receber a solução que Ele proveu pela graça e por meio da fé. Então, desde o Éden, o Senhor sempre teve provisão, nunca a humanidade ficou exposta a não ter perdão, a não ter graça, a não ter solução. Desde sempre o Senhor teve o Cordeiro morto, preparado de uma maneira exclusiva. Somente no Cordeiro a salvação, segundo a palavra de Deus nos diz. E você pode falar, não tenho nada a ver com Adão. Sim, mas Adão não tem então talvez nada a ver com o seu pecado, porque você e eu somos pecadores. E se você for sincero com você mesmo, você vai falar, Haroldo, eu não sou tão ruim quanto todos os outros. E é verdade, você pode ser melhor do que 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E talvez você seja, mas ainda assim não é suficiente para que você alcance a santidade do Senhor, para que você atenda à santidade do Senhor, porque todos nós pecamos. E o Senhor, Ele tem uma história de salvação proposta, Ele tem uma história de provisão proposta. Isso passa, por exemplo, quando Abraão, naquela passagem tão conhecida, ele foi sacrificar a seu filho Isaque. E ali a figura, para o povo judeu, Abraão é uma figura de Deus, é um arquétipo de Deus, o pai Abraão. E aí Abraão estava com Isaque, o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, o filho da sua velhice, aquele que ele sonhou, ele esperou, ele abandonou tudo pela promessa do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande nação. Ele creu que todas as nações seriam benditas na descendência dele. Ele creu que ele tinha um chamado diferente para o Senhor, embora ele não pudesse ter filhos e a sua mulher não pudesse ter filhos. Era impossível eles terem um filho, e aí o Senhor lhe dá um filho da sua velhice, e o filho da sua velhice se chama Isaque, que significa riso. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós encontramos que o Senhor chamou Abraão para subir até o monte Moriá e para sacrificar Isaque, o seu único filho, como holocausto diante dele. Então veja que situação, o Senhor faz uma promessa para Abraão desta magnitude, e depois ele pede que ele sacrifique o seu próprio filho. E Abraão então vai caminhando com o seu filho, e ele deixa depois os seus servos, ele caminha por 3 dias, e aí quando ele vai subindo ao monte, o Isaque olha para ele e fala, pai, está tudo bem, aqui nós temos o fogo, a gente tem o cutelo, a gente tem todas as coisas necessárias para o sacrifício, onde está o cordeiro? Então veja que em Abraão, antes da lei, já havia a revelação de um cordeiro que precisava ser morto e sacrificado diante do Senhor, porque o Senhor veio trazendo essa revelação desde sempre, um cordeiro que deveria ser morto. E aí Abraão diz para o seu filho o quê? Deus proverá para si o cordeiro. E ele mal sabia o que ele realmente estava profetizando, porque quando ele subiu e ele amarrou Isaque para imolá-lo ao Senhor, a Bíblia nos diz que ele creu no seu coração que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar o seu filho. Nunca na história da humanidade, até aqueles dias, alguém tinha ressuscitado. Como ele pôde pensar nisso? Ele creu que a promessa de Deus era fiel para ser cumprida, mesmo que aquele filho, o único filho, morresse. Como Deus tinha prometido que aquele filho iria fazer com que a descendência dele fosse como a areia ou como as estrelas do céu. Deus ia fazer algo, Deus não iria ficar preso naquela situação, e efetivamente foi o que aconteceu. A palavra de Deus nos diz quando ele foi realmente sacrificar Isaque, e no coração dele, que Deus conhece, que ele estava ali não fazendo algo religioso e exterior, mas ele estava interiormente falando, eu vou sacrificar meu filho, eu creio que Deus vai ressuscitá-lo. Quando ele levantou o cutelo, ele ia sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor falou, não faça isso, não levante a mão contra o seu filho, porque agora sabemos, Deus sempre soube, que você de fato teme a Deus. Abraão provou para ele mesmo, Deus sabia do coração de Abraão, e na hora que então ele não precisou sacrificar, havia ali um carneiro preso nos arbustos pelos chifres, porque o Senhor sempre teve preparado
sacrifício como Abraão creu. E na verdade, o que aconteceu ali foi uma figura do que efetivamente aconteceu. Abraão não precisou sacrificar o seu filho, mas Deus precisou sacrificar o seu unigênito filho. Por figura, Abraão recuperou o seu filho ressurreto, porque ele foi efetivamente para matar o filho. A ressurreição que ele creu se cumpriu sem que o filho precisasse morrer, mas Jesus precisou morrer para que você e eu tivéssemos vida. E a partir de Abraão, o Senhor levantou o seu povo, o povo através do qual ele iria trazer o descendente que ele prometeu no Éden para Adão e para Eva, para a mulher. O descendente que viria através da mulher e agora vem através de Abraão, é aquele que viria para ser o que vai e já fez esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós vemos é que depois que o povo então foi cativo no Egito, o Senhor novamente ele volta a falar acerca do Cordeiro, ele volta novamente a profetizar que há um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que há um Cordeiro que vai morrer e vai vencer o pecado e a morte e vai ser ressurreto. Então, durante as pragas no Egito, quando o Senhor levantou Moisés para libertar o povo, nós vemos que o Senhor então mandou as pragas e o coração do faraó endurecido, 9 situações extremas, mas ele não queria libertar o povo, ele queria manter o povo cativo, ele queria manter o povo trabalhando para edificar o seu sistema, ele queria manter o povo totalmente imerso na escravidão, sem poder fazer nada, sem poder servir ao seu Deus, sem poder produzir nada de útil, sem sonhos e sem nada. Ele traz então a última praga, e a última praga é a morte dos primogênitos. Mas para a morte dos primogênitos, que profetiza Jesus, o unigênito, aleluia, o que acontece? Há uma provisão. O anjo da morte vai passar sobre todas as casas no Egito, mas a casa que tiver sacrificado um cordeiro, isso está lá em Êxodo capítulo 12, versículos 5 a 8, e aqui neste momento é instituída a Páscoa. A revelação do cordeiro vem sendo trazida, mas aqui então agora há uma instituição, há uma revelação, há uma figura profética, há uma marca sobre o povo de Israel, há uma marca sobre o povo do Egito, que vão começar a entender a diferença entre quem obedece a Deus e quem não obedece à palavra do Senhor. E veja que no capítulo 12, versículo 5, começa o Senhor então dizendo para o seu povo que o cordeiro será sem defeito, aleluia, apontando Jesus sem pecado, Jesus sem marca, Jesus sem mancha, Jesus puro e perfeito, sem pecado, como um cordeiro poderoso para ser morto e atender à necessidade das trevas serem subjugadas, do pecado ser pago e de Jesus ser o sacrifício aceitável ao Senhor, santo, sem defeito, perfeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E se você continua lendo o texto, o Senhor dá várias instruções acerca disso. Agora, o que eles precisavam entender? Que o anjo da morte ia passar naquele lugar. Isso nunca tinha acontecido antes. Então é aterrorizante saber que o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Mas por outro lado, havia uma solução, que aparentemente não fazia o menor sentido. Matar um cordeiro, puro, perfeito, passar o sangue nas ombreiras da porta, poderia proteger do anjo da morte. Veja que coisa mais sem sentido, porque não era algo para ser necessariamente lógico, mas era necessário ter fé na palavra do Senhor, fé que o anjo da morte ia passar, e fé que o sangue do cordeiro era poderoso para guardar a casa. E o que aquele povo fez? Eles creram, e porque eles passaram o sangue na porta, eles apontam para o fato de que Jesus, o cordeiro que foi morto, derramou o seu sangue, e então agora você e eu podemos e devemos saber que o anjo da morte está passando, e aí nós, com o sangue do cordeiro nos umbrais da
porta da nossa vida. Nós não precisamos temer o que acontece depois dessa vida, porque a salvação nos foi dada e nos foi comprada. Essa é a figura, e eu vou chegar lá. Então veja, eles fizeram isso, e a partir desta libertação, eles saíram do Egito para celebrar um culto a Deus no deserto e para caminharem em direção à terra prometida, ao melhor de Deus que o Senhor tinha proposto para eles. Então quando eles saem do Egito, eles vão caminhando, mas ainda assim, ao longo do tempo, eles se corromperam na sua caminhada. A vida agora passou a ser uma vida no deserto, uma vida sem sentido, uma vida vagando, caminhando, porque não creram no melhor que Deus tinha. Essa é uma figura interessante para muitos de nós. Nós podemos ter sido libertos do Egito, mas nós somos libertos para entrar no melhor do Senhor. E se nós não caminhamos e abandonamos a fé, se não servimos, não congregamos, não prestamos cultos enquanto estamos no deserto caminhando para a terra, vamos perder o rumo. E o Senhor viu que aquele povo caminhou completamente para longe do rumo que Ele tinha preparado para eles. E aí o que acontece? Anos depois, centenas de anos depois, a própria Páscoa, a Pêssar, o anjo da morte passando por cima, continua sendo celebrada por aquele povo. Mas agora João Batista está ali batizando pessoas no rio, batizando pessoas para a remissão de pecados. E aí então ele vê Jesus chegando para ser batizado. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. E aí a Bíblia nos diz, o relato de João é que no dia seguinte, viu João o Batista a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora aquela promessa do Éden, aquela promessa em Abraão, aquela marca na Páscoa dos judeus no Egito, agora se faz carne, como João relata, o verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí aqueles que estavam lá com ele viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E mesmo nós que vivemos aqui 2000 anos depois, continuamos a ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a manifestação de Deus feito carne, a salvação comprada na cruz do Calvário a preço de sangue, que aconteceu naqueles dias, se cumpre em nossos dias, se cumpre na minha vida e pode se cumprir na sua vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, agora está feito carne, andando entre os homens e cumprindo tudo aquilo que lhe dizia a respeito nas profecias que o Senhor registrou. E veja então que Paulo fala exatamente sobre isso. O relato da cruz, eu te convido a ler na sua casa, pegue os 4 evangelhos, os últimos capítulos de todos os evangelhos têm exatamente a narrativa da crucificação de Jesus. Na narrativa do evangelho de João, você vê Jesus com os seus discípulos, Jesus lavando os pés, você vê Jesus preparando a ceia, e é tremendo a gente poder separar a ceia, já vou falar sobre isso. E você vê então depois o julgamento injusto, as falsas testemunhas, os religiosos, todos ali contra o Senhor, e o Senhor abandonado, sozinho, ele morre na cruz. Jesus abandonado até mesmo pelo seu próprio Pai, naquele momento, porque o Senhor não podia olhar para o pecado que estava sobre o seu filho, o meu pecado, o seu pecado, caíram sobre Jesus na cruz. Mas veja o que Paulo, ele nos revela em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8. Paulo está falando: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem pecado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Meu querido, quando nós celebramos a Páscoa, nós não celebramos uma coisa triste, nós não celebramos um culto fúnebre, nós não celebramos uma missa de corpo presente, nós celebramos o fato de que Jesus, o Cordeiro, foi imolado, mas Ele está vivo. Aquilo não acabou na morte, não acabou no sepultamento, mas o mais importante fato da Páscoa, do Cordeiro imolado, é que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Ele venceu a morte, Ele venceu o
inferno, Ele venceu o pecado, Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, maldições, tudo o que estava contra nós pelo nosso pecado, pela nossa caminhada no deserto, por nós estarmos longe do Senhor, perdidos nos nossos delitos e pecados. Ele nos traz vida em Cristo, a vida real, que não é a vida para esse tempo aqui. A vida que está em Cristo é a vida para partir daqui, para a eternidade. Por isso que nós que estamos em Cristo, nós tomamos cuidado com as coisas que acontecem, mas morrer não é o fim, morrer é o começo, aleluia. Morrer é o começo, porque a vida que o Senhor nos oferece não é o anjo da morte sem pedido de matar as pessoas, porque todos nós vamos morrer, mas agora o anjo da morte não tem mais poder sobre nós, depois da morte. Esse é o real problema. O real problema é que aqueles que morrem sem Cristo, que não têm o sangue do Cordeiro no umbral da porta, quando saem daqui pela morte, a morte continua sobre eles, e são levados para longe do Senhor, para o lugar que a Bíblia chama de inferno, que não foi criado para seres humanos, mas foi criado para Satanás e seus anjos. Mas porque as pessoas que não têm o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, não tem como entrar na terra prometida, não tem como entrar no céu, não tem como entrar na presença do Senhor, porque os pecados fazem separação entre elas e a santidade do Senhor. Mas quem tem o sangue no umbral da porta, aleluia, quando morrem, os anjos do Senhor vêm e levam a presença do Pai, e entram no lar eterno, e ali estarão juntos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma conversa de religião, isso não é uma conversa de boas obras, isso não é uma conversa de fazer parte, de dar dízimo, essas coisas. Isso é resultado de fé. Se aquelas pessoas no Egito não tivessem acreditado que passar o sangue nos umbrais da porta não faria diferença nenhuma, teriam morrido, teria choro naquelas casas. Hoje pode haver choro na casa de crentes pelos queridos que partiram, mas esse choro rapidamente ele será substituído por alegria, pela convicção de saber, é só até breve. Em breve estaremos juntos para sempre com o Senhor, porque a Bíblia assim o diz. Louvado seja o nome do Senhor. O Cordeiro então que foi morto, venceu, nós cantamos, aleluia. Mas veja, é tremendo o fato de que Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava indo fazer. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. Nós vemos Jesus falando o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então entenda uma coisa, esse momento ele é fundamental, porque se você não entender esta realidade, o ponto mais importante que eu quero trazer para você, vai passar, e eu não quero que isso aconteça na sua vida. Jesus, ele veio, ele se esvaziou de ser Deus como ele era, reconhecido em figura de Deus. Ele se esvaziou para ser reconhecido em figura humana, não somente de figura humana, mas na figura de servo sofredor. E aí ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus entregou o Filho, mas Jesus, ao longo da sua vida, olhando a realidade da humanidade, olhando a crueldade, olhando o pecado, olhando as abominações, olhando a idolatria, olhando todas as coisas contrárias ao Pai, ele podia falar: Pai, é o seguinte, eu desisti. Eu não quero morrer por essas pessoas, não faz sentido, eles não merecem que eu faça isso. Eles não merecem o seu amor, e se o Senhor quiser fazer, tudo bem, eu não vou. Jesus podia fazer isso, ele tinha o direito de fazer.
E na verdade o sacrifício de Jesus ele é tão poderoso e tão tremendo que ele amou aquelas pessoas as quais ele conheceu. E ele continua amando as pessoas porque ele continua conhecendo. Ele sabe quem você é, ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabia na cruz que a morte dele poderia ser poderosa para te salvar hoje, mesmo sendo como você é, mesmo vivendo o que você vive, mesmo fazendo o que você faz. E eu estou falando isso para você, eu dou um dedo para você, eu tenho 3 para mim, porque eu não mereço tanto quanto você, eu era tão pecador quanto você, ou pior do que você, e Jesus me amou da mesma maneira. E a Bíblia diz em João 17, que Jesus orou por todos aqueles que iriam crer nele no futuro. Jesus olhou e viu você, e falou, vale a pena morrer por você, vale a pena morrer por mim. Jesus achou que valia a pena, e entenda, ele falou, eu entrego a minha vida. Não foi o Império Romano que matou Jesus, como eu sempre gosto de falar. Não foram os religiosos judeus que mataram Jesus. Não foram aqueles guardas que martelaram Jesus na cruz. Não foram eles. Jesus se morreu. Jesus se entregou na cruz para morrer. Ninguém poderia matá-lo, mas ele se entregou. E sabe o que foi que matou Jesus? Foi o seu pecado e o meu pecado. O nosso pecado matou Jesus. E ele decidiu que valia a pena morrer por nós na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, ninguém poderia tirar dele, mas ele entregou. E ele fez isso porque ele sabia que ele tinha autoridade para entregar e também para reavê-la. Aqui ele estava profetizando. Era uma possibilidade, era uma estratégia que Deus tinha. Ele cria que isso era possível. Mas na cruz ele chega a falar, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Você imagina a dúvida no coração de Jesus? Naquele momento ele podia falar, para, eu não vou morrer mais. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até o fim, por amor a você e a mim. Isso não é uma conversa de religião, isso é uma história de amor. Essa é a história de um Deus todo-poderoso, que tem um reino que não é deste mundo, e que oferece para cada um de nós a oportunidade de, diante da revelação da Páscoa, entender qual era o cordeiro que foi morto no Egito, entender qual era a prefigura do cordeiro que estava lá com Abraão, entender quem era o descendente da mulher que o Senhor profetizou desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo, e a solução estabelecida. Só que se você rejeita Jesus, o sacrifício dele não tem poder sobre a sua vida. Se você não decide reconhecer que você é pecador, se você decide achar que você até que não é tão ruim assim, que você vai procurar outra religião, outra filosofia, outra coisa, é um direito seu. É uma liberdade que o Senhor te dá. Mas entenda, não há outro caminho para entrar na presença do Senhor Deus. É uma aposta que você faz. Se você fala, vou tentar outra coisa, é uma aposta. É um jogo alto. Você vai pagar para ver. Eu estou aqui hoje para falar para você o seguinte, receba agora o amor de Jesus Cristo na sua vida. Eu oro para que enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo de Deus comece a envolver o seu coração, e que a realidade do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você, veja quanta luta espiritual que tem, o diabo tem gastado tempo sumindo com a Páscoa, colocando coelho de ovo de chocolate, colocando tanta mentira ridícula sem pé nem cabeça, e a humanidade sendo enganada e afastando a realidade da Páscoa. E hoje em dia cada vez mais, e já tem aí muitas formas de tentar mentir, de tentar enganar, de tentar suprimir a verdade da Páscoa do Senhor Jesus, porque o diabo sabe que se ele tirar essa verdade da vida das pessoas, as pessoas não têm esperança. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas só que há um aspecto fundamental, e é com esse texto que eu quero fechar. A palavra de Deus nos diz que Jesus morreu uma única vez em Hebreus. A Bíblia nos diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno na sua mão. Mas o que eu quero mostrar para você agora é quem é o Cordeiro hoje. Você tem ainda na sua mente, talvez, o Cordeiro que foi morto. Jesus, ele é descrito por Isaías como aquele que não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Jesus foi passivo na sua morte. Jesus foi manso na sua morte. Jesus se entregou para tudo que aqueles homens quiseram fazer na barbárie que foi a cruz do Calvário.
E Ele fez tudo aquilo para estabelecer agora o acesso da humanidade ao Pai. A única questão é que o tempo continua passando. O tic-tac, tic-tac, tic-tac da sua vida. O tic-tac, tic-tac da história da humanidade. Nós percebemos que a humanidade está chegando ao fim. É nítido. Muitas pessoas falam, isso aqui é o fim do mundo. E eu quero que você entenda que agora, do lado de lá, não tem um Deus bonzinho, de cabelos brancos, como se fosse um Papai Noel para acolher todo mundo de qualquer jeito. E muito menos tem o Cordeiro do lado de lá, mansinho, esperando que você que fez o que você quis fazer ao longo da sua vida, seja acolhido lá. Aí a história é outra. Jesus o Cordeiro, ele está lá de outra maneira, porque Jesus venceu. Ele agora tomou a autoridade sobre esse planeta, ele tomou a autoridade sobre a vida das pessoas, e agora as pessoas que ele quer entregar ao Pai são aqueles que honraram e obedeceram a proposta do Pai. A proposta do Pai de fé, a proposta do Pai no seu Filho, a proposta do Pai revelada pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Aquele dia, aquele momento, é a hora da verdade de todos aqueles que apostaram ou não no sangue no umbral da porta. Querido, querida, eu sei que você já ouviu falar no juízo final. Eu sei que você já ouviu falar no fim do mundo. Eu sei que você já ouviu falar em cataclismas e coisas assim que vão acontecer neste planeta. Mas talvez você não saiba quem está por trás disso. Talvez você não tenha a revelação completa de quem é o desencadeador disso tudo. E o último texto que eu quero trazer para você é exatamente o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono do Senhor, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os seres viventes respondiam: amém. E vamos continuar essa leitura no 15. Não tem o 15. Eu vou pegar na minha Bíblia rapidamente. Quando eu salvei aqui, cortou essa parte. Mas você está com a sua Bíblia aí, você segura aí onde você está. Se não, vá comigo aí em Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 5, a partir do versículo 15. E o que vai acontecer aqui, rapidamente, que luta para contar essa verdade para vocês. Se você continua na virada, digno ao Cordeiro que foi morto. Perdão, eu que errei. Aleluia. Vi na mão direita, versículo 1 do capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos, de pé,
um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, cujo número é milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, como já lemos: digno é o cordeiro que foi morto, aleluia, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e louvor. Sabe o que acontece nesse momento, querido, querida? Começará o juízo sobre o planeta, e o cordeiro, agora glorioso, como quem foi morto, agora ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos e de liberar agora o juízo sobre o planeta. O cordeiro que venceu, o cordeiro manso, o cordeiro humilde que venceu, agora é o cordeiro cheio de autoridade e de poder, e que estabelecerá a justiça, porque ele pagou o preço da justiça. A justiça foi paga na cruz do Calvário. E o juízo vem. Não tem ilusão. Não pense em outras coisas. A Bíblia diz. Mas você não precisa chegar naquele dia e descobrir da pior forma que o Senhor Jesus, ele é manso e humilde, mas ele também é poderoso, glorioso e justo, que estabelecerá justiça contra o pecado, justiça contra a desobediência, justiça contra a rebelião, e ele vai glorificar o Pai através de tudo aquilo que ele fez, através de tudo aquilo que ele estabeleceu, através de tudo aquilo que ele pagou. Mas eu não quero acabar nesse ponto, porque no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, tem a minha palavra de esperança para você. A palavra de esperança para você está em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Querido, a narrativa bíblica, ela começa com o Cordeiro e ela acaba com o Cordeiro. Tudo diz respeito a Cristo. A palavra de Deus nos diz, Paulo revela em Efésios, que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Como o povo do Egito, como o povo de Israel no Egito, você e eu nascemos escravos do pecado. Nascemos presos na escravidão, destinados a ver um dia o anjo da morte passar e não ter esperança. Mas tanto quanto o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado, Paulo nos revela que esse Cordeiro é Jesus o Cristo, como João Batista nos apresenta, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todo aquele que nele crê. Aquele dia terrível do juízo está chegando, e o juízo vem da parte de Deus, e quem estabelece o juízo é o Senhor Jesus, não é Satanás, não é o diabo que vai fazer alguma coisa ruim. O Senhor vai estabelecer juízo, porque o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, o Senhor vai nos levar de volta ao Éden, o Senhor vai nos levar de volta ao projeto, o propósito original que Ele tinha para Adão e Eva. E como você vê, aquele portão que foi fechado quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, está fechado com um querubim, com uma espada flamejante, impedindo que alguém entre. Naquele dia, o portão vai estar aberto. Leia o capítulo 22 inteiro, é linda a leitura da visão que eles vão ter e que nós vamos ter naquele dia, se você, junto comigo, tiver as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Toda a história da Bíblia diz respeito a Jesus. Toda a história da Bíblia diz respeito ao Cordeiro que venceu. Toda a história da Bíblia diz respeito ao amor de Deus por todo aquele que crê no seu Filho. Mas diz respeito também à justiça de Deus e o quanto Deus ele odeia o pecado.
o quanto ele não suporta a rebelião, o quanto ele não suporta a arrogância das pessoas que diante dele acham que podem oferecer uma outra solução, que não seja o seu filho. Nesse domingo de Páscoa, a minha oração é que você entenda a realidade do que a Bíblia diz, que você entenda que o amor do Senhor está estendido hoje, a misericórdia do Senhor está estendida hoje, o cordeiro que foi sacrificado está disponível para você hoje, mas esse tempo está acabando. Muitas pessoas celebraram a Páscoa no ano passado, não estão aqui entre nós. Talvez muitos de nós não estaremos aqui no ano que vem para celebrar a Páscoa novamente. Ou talvez tudo tenha mudado de uma maneira tão tremenda para o ano que vem, que nem haverá ninguém para celebrar a Páscoa. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. O que o Cordeiro diz para você? O que você fará diante desta pregação? Qual é a sua posição diante daquilo que a Bíblia revela para você acerca de quem é Jesus? A minha oração é que você tenha o seu coração quebrantado pelo seu pecado, que você possa olhar para quem você é de verdade e possa entender o amor de Deus revelado por você na cruz do Calvário. Você possa entender que Jesus, quando foi para a cruz, olhou para você e falou: vale a pena morrer por ele, por ela. A minha pergunta é: qual será a sua resposta? Que o Senhor possa marcar o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.